Vamos falar sobre medo, um sentimento natural do ser humano, mas que também pode se transformar em doença. São vários os medos, de altura, de animais, de dentista, medo de gente. Há também medo perfeitamente justificável hoje em dia, ligados à violência, como os assaltos, sequestros, violência no trânsito. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai falar com a gente como lidar e tratar esses sentimentos. Ela está lançando um novo livro que trata desses medos. Mentes com medo, da compreensão à superação. Como é que a gente faz para conviver com os medos, Ana Beatriz? Primeiro tem que entender o que é o medo que é normal, o que é o medo que é patológico. Por exemplo, o medo é um sentimento inato, né? Já vem no nosso DNA. Se não fosse o medo, você não, por exemplo, não olharia para atravessar a rua. Se não fosse o medo, a gente não teria evoluído como espécie, chegado até aqui, feito ferramentas para enfrentar animais ferozes e dominar o ambiente natural, as tempestades, né? Então, o medo é uma coisa normal, ter medo é normal. O que é patológico é quando esse medo se transforma em algo que começa a te trazer transtorno, ou na sua vida afetiva, ou na sua vida profissional, ou na sua vida social. Então, por exemplo, esse medo que a gente vive hoje, essa comoção de medo de não sair por conta da violência, isso é um medo patológico, né? Apesar de ser calcado em fatos reais. A gente nunca teve tão acuado. Mas quando você impõe ao organismo uma quantidade de medo que não é saudável, que não é protetora, porque o medo foi feito para te proteger, você começa a adoecer. E as doenças do medo são as doenças da ansiedade, porque medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda, né? São primas irmãs. O medo, você fala medo quando você tem um objeto real. Por exemplo, eu tenho medo de sair de casa e encontrar um ladrão. Me dou de cara com o ladrão, tenho medo, isso é um medo real. Agora, quando eu não vejo um ladrão e começo a ter medo de sair, porque talvez eu encontre ele, passa a ser uma ansiedade. O medo traz uma reação de defesa no organismo. Você querendo ou não, toda vez que você se sente ameaçado, seja real ou em pensamento, quando eu penso em medo, o meu organismo descarrega a adrenalina. Eu passo a ter um pouquinho de taquicardia, uma sensação de falta de ar, uma sensação de apreensão, de inquietação. E esse acúmulo desse sentimento me faz adoecer. A pressão sobe. A pressão sobe. Cronicamente, isso tem repercussões imensas, tanto de doenças físicas como doenças mentais. As mentais mais conhecidas é a síndrome do pânico, né? O estresse pós-traumático, que hoje é muito comum, que são situações que a pessoa vivencia após passar por um trauma muito grande, como sequestro, como guerra. Você tem uma ideia, o transtorno do estresse pós-traumático era chamado de neurose de guerra. Foi muito estudado na época da Guerra do Vietnã, que as pessoas voltavam da guerra, em pouco tempo elas começavam a reviver cenas como se estivessem naquele fronte de batalha. Hoje isso ocorre, mas ocorre pelos sequestros relâmpagos, ocorre pelos sequestros não relâmpagos, ocorre por visão de situações em que a tua vida e a vida do outro está muito sob risco, né? Que é o caso dos atentados, dos homens-bombas, do terrorismo. Quer dizer, isso tudo a gente está vendo na televisão. Para a gente que está vendo, é bem parecido para quem está vivendo, porque para o cérebro não existe o real ou o virtual. Se eu posso imaginar, o meu cérebro é capaz de achar que eu vivo aquilo. O transtorno do estresse pós-traumático tem sido muito alto por conta da violência. Uma outra coisa, as fobias, né? Existem pessoas que têm medos irracionais de dentista, mas é medo mesmo, gente. É ter taquicardia, ter falta de ar, é vontade de sair correndo. Tem gente que tem de lugares fechados, elevador, avião. Tem gente que tem de chuva, de trovoada, né? Tem gente que tem medo de gente atualmente. Tem medo que tem medo de gente. Eu tenho muito medo. Na parada. Tem muito. Na realidade, sempre eu não sei teve. Pois é, se o biscoito está sempre fresquinho. Sempre e vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Sempre teve, a gente não sabia? A gente não sabia e também a sociedade está muito mais complacente com as atitudes sociopáticas. O que acontece? Hoje, a maioria dos sociopatas age porque eles sabem que vão ficar impunes. Então a gente tem uma complacência muito maior. Se você for ver, as grandes revistas tidas como sérias nesse país, ostentaram nos últimos 8 anos, e isso eu estou vendo porque eu estou pesquisando, as capas dessas revistas semanais sempre são pessoas sociopatas. Na grande maioria, se você for ver. É difícil, por exemplo, o Manuel Carlos já saiu na capa de uma revista semanal de repercussão. Estou dizendo capa. Você sabe informar isso? Não, a minha cara... Pessoa, sim.
Mas se você for ver... Não, vez por outra é uma matéria positiva. Exatamente. Então é uma coisa que vai apavorando as pessoas. E os indivíduos também, quando são colocados ali naquela capa, nunca estão ligados a uma coisa boa. Raríssima. Rarissimamente. A notícia boa não sai no jornal. Exatamente. Então eu acho que existe, sim, sempre existiram pessoas do mal, vamos dizer assim, só que tem que elas eram mais tolhidas, a gente estimulava menos isso. Hoje, se alguém fala para uma pessoa, fulano é bonzinho, fez isso, é otário. A cultura hoje está da esperteza. Né? Felicidade não dá ibope. Felicidade não dá ibope. O que eu acho um absurdo, né? O que está acontecendo com a gente? Que a gente precisa dessa adrenalina o tempo inteiro nas coisas que deveriam ser mais estáveis, mais banais, mais prazerosas, exatamente por ser estáveis. Né? Então, essa explosão do medo, ela vem trazendo consequência no sentido de refletir o nosso momento. É como se essa necessidade de uma adrenalina tivesse com a gente. Se a gente for ver, o homem primitivo precisava de uma descarga de adrenalina porque ele ia caçar. E esse instinto animal da gente, infelizmente, está sendo colocado em coisas muito ruins. Que é essa coisa de briga, essa coisa de confusão, as torcidas organizadas. Nunca está sendo gerada essa energia, porque é uma energia muito poderosa, para se fazer o bem. Então, por exemplo, uma das coisas mais estressantes, mais do que o ambiente, é o afeto. O ser humano suporta tudo, não suporta não ter afeto, e afeto de qualidade. Então, se você pega uma fase ruim, que você está mal afetivamente, e junta com essa fase de social que está ruim, é um prato cheio para adoecer. Né? E adoece não só das doenças do medo, como eu coloquei, o pânico, a fobia, o estresse pós-traumático, como adoece também o transtorno da ansiedade generalizada, que as pessoas já começam a viver em função do pensamento negativo, né? Então, vou viajar? Não, mas será que vai chover? E se não chover? Não, mas será que vai furar o pneu? De repente você já se vê com pensamento viciado, sempre tentando evitar o perigo. Né, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Agora, mais do que isso, esse adoecimento do medo leva a um adoecimento físico. Por quê? Porque a longo prazo, a adrenalina sendo descarregada faz com que outra substância do organismo se descarregue, que é o cortisol, que fica em cima das glândulas suprarrenais. O cortisol faz com que a longo prazo, aí sim, altere a pressão, faz com que haja a alteração do nosso sistema imunológico, predispõe à formação de câncer, sim, uma ansiedade crônica, né? Então a gente tem que ver que as repercussões são muito maiores, alterações hormonais, as mulheres tendem a inverter seus ciclos hormonais, os homens hoje também. Existe uma coisa que a ansiedade e medo prolongadamente leva à perda de memória, porque leva a uma destruição de uma região do cérebro chamada hipocampo. Então, na realidade, tudo isso tem repercussões muito grandes a longo prazo. Conviver com esse medo. O medo é uma coisa que não tem jeito, você tem que enfrentar. Principalmente se ele vai te acuando. Quanto mais você recua, mais o medo cresce. E ele mais vai te adoecer. Agora, em termos pessoais, por exemplo, o estresse mais adoecedor é o afetivo. Então, pessoas que convivem com personalidades que são aquelas que ameaçam, aquelas que fazem o assédio psicológico, isso é terrível, isso é extremamente adoecedor. O medo do outro é uma coisa simplesmente devastadora. Então, a gente conhece muitas mulheres, muitos homens também são vítimas de mulheres, que vivem em função de serem subjugados, de serem humilhados, e não tem jeito. Se você apanha a primeira vez, eu digo para qualquer paciente, apanhou a primeira vez, vai e denuncia. Se não denunciar, isso vai crescer, não tem como. Então chega uma hora que eu brinco, tipo, a gente tem que pedir a dona coragem para não faltar para a gente tomar uma atitude, porque não tem outra. Se assim, você foi ameaçado, denuncie. Você foi agredido, denuncie. Você foi chantageado, não ceda nunca chantagem. Mas parte desse medo que você se refere também não digamos, em decorrente de um processo de falta de educação. Mas quando eu digo de educação, no sentido bem amplo, né? À medida que as pessoas interagem, começam a transgredir os teus direitos, a tua individualidade, né? O teu espaço, com toda a falta de respeito, eu acredito que isso gera também esses medos. Você não acha que... Gera porque você começa a achar do que você não sabe mais do que o outro é capaz. Exato. Né? Como a gente falou, a gente começa a ter medo de gente. Né? O que é horrível isso. Por exemplo, eu adoro gente, mas tem pessoas que eu realmente é digno da gente ter medo. É horrível falar isso, mas é verdade. Eu acho que, por exemplo, é claro que nem todas as pessoas vão adoecer com questões mentais ligadas à ansiedade ou medo. Claro que você tem personalidades que são mais predispostas a isso.
Mas, se a gente continua assim, é claro que vai ter. Em termos de educação, por exemplo, existem educações e que são tidas como pessoas muito generosas, muito bondosas, que ensinam seus filhos a nunca responder, a sempre se calar, a sempre não reclamar. Quer dizer, isso prepara uma criança acuada. Eu acho que a gente não tem que preparar para ser o mais esperto, mas a gente tem que preparar para relatar os fatos. Tem crianças que sofrem verdadeiros assédios morais, psicológicos e até sexuais, isso é muito mais comum do que a gente imagina, e elas se calam, porque tem essa educação, tipo assim, não fale do seu tio, não fale da sua tia, porque são pessoas próximas que fazem assédio em criança. Sempre são, por isso elas se calam. Né? Esse canal de falar para o filho, fale, não tenha medo de falar. Agora, não adianta falar e de repente a mãe continua falando lá com o vizinho que assediou, ou com o tio, que não é nada incomum, e de repente a criança se vê desprotegida. Então, precisa mudar essa cultura, dessa coisa da denúncia, de não ceder. A gente tem que ter tolerância zero para uma opção de coisa, para viver. Eu acho que para pensar em viver no dia com menos medo, a gente vai ter que ter muita tolerância zero. Assim, E a gente vai precisar ter menos medo para viver melhor. Com certeza. E algumas coisas geram ansiedade também, além do medo? Com certeza. Excesso de açúcar dá ansiedade. Eu vi que você fala de alimentos Exatamente. Excesso de açúcar dá ansiedade. E hoje o que acontece? A gente passa horas sem comer porque a gente trabalha, Quando vai comer, a glicemia está tão baixa que a gente pega açúcar de fácil digestão. Aquilo dá um pico nos teus níveis de glicose, que quando baixa violentamente. Então você faz uma euforia quando você come e daqui a pouco você entra no estado de ansiedade, né? Por isso se fala tanto nos açúcares complexos, que são até a batata era tão mal vista. A batata é um açúcar complexo. Por exemplo, de noite, se estiver com fome, come uma batata daquela grande com requeijão light, é uma ótima comida, porque custa quebrar aquele açúcar. Baixa a bola, diminui a ansiedade. Porque é impressionante essa ligação do açúcar com a noite. Né? É impressionante, porque é quando você está mais estressado. Você passou o dia inteiro, provavelmente, fazendo jejum. Que a gente toma café da manhã, aí a gente vai para o trabalho. Mal, come pouco. Exatamente. E quando come, a gente vai para alimentos que fazem o pico de açúcar. Então é incrível. A pessoa acabou de comer, come aquele biscoito, aquela coisa toda, aí fica aquela carinha, né? Assim, alegre, passou uma hora,